Você já teve a sensação de que está ficando para trás na vida? Talvez você esteja rolando o feed do Instagram, assistindo vídeos no TikTok ou vendo recomendações no YouTube, e de repente aparece alguém da sua idade dirigindo um carro novo, viajando para lugares incríveis, comprando uma casa, abrindo uma empresa ou mostrando uma vida que parece perfeita. E mesmo sem querer, você começa a pensar: o que eu estou fazendo de errado? Essa é uma situação cada vez mais comum na geração atual. Nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tanto acesso à vida dos outros quanto hoje. Antigamente, você conhecia apenas a realidade da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos e das pessoas da sua cidade. Hoje, em questão de minutos, você consegue acompanhar a rotina de centenas ou até milhares de pessoas de diferentes partes do mundo. O problema é que nosso cérebro não foi preparado para lidar com isso. Ele não consegue diferenciar facilmente uma comparação saudável de uma comparação exagerada. Quando vemos várias pessoas aparentemente bem-sucedidas em sequência, começamos a acreditar que aquilo é o normal. E aí nasce um sentimento perigoso, a sensação de insuficiência. Você começa a olhar para a sua própria vida e tudo parece pequeno. Seu quarto parece simples, seu celular parece velho, seu trabalho parece ruim, seus resultados parecem insignificantes. E o pior é que muitas vezes nada disso mudou. O que mudou foi apenas a sua percepção. A internet criou uma espécie de vitrine gigantesca, onde cada pessoa escolhe mostrar apenas aquilo que deseja que os outros vejam. Quando alguém compra um carro novo, ela posta. Quando faz uma viagem, ela posta. Quando conquista algo importante, ela posta. Mas quase ninguém publica os meses de dificuldade, os momentos de dúvida, as falhas, as noites sem dormir ou os problemas financeiros que enfrentou antes de chegar ali. Por causa disso, muita gente acaba cometendo um erro sem perceber. Elas começam a comparar os bastidores da própria vida com os momentos de destaque da vida dos outros. É como assistir apenas aos melhores lances de um jogador de futebol e achar que ele nunca erra. E quanto mais tempo passamos consumindo esse tipo de conteúdo, mais fácil fica acreditar que estamos atrasados. Algumas pessoas chegam a pensar que já deveriam estar ganhando muito dinheiro, ter uma casa própria, um relacionamento perfeito ou uma carreira de sucesso, apenas porque viram alguém na internet que conseguiu essas coisas. Mas existe uma pergunta importante que quase ninguém faz. Será que estamos vendo a história completa? Porque a realidade é que cada pessoa possui uma trajetória diferente. Algumas tiveram mais oportunidades, outras começaram com vantagens financeiras. Algumas contam com a ajuda da família, outras enfrentam dificuldades que nunca aparecem nos vídeos. E mesmo assim, quando estamos olhando uma tela de celular, tudo parece simples e fácil. Talvez o maior problema da comparação não seja a inveja ou a tristeza. Talvez seja o fato de ela roubar a nossa capacidade de enxergar o próprio progresso. Quando estamos ocupados olhando para o caminho dos outros, deixamos de perceber o quanto já caminhamos. E é exatamente por isso que a geração atual enfrenta um desafio que nenhuma outra geração enfrentou da mesma forma: aprender a viver a própria vida sem transformar a internet em uma régua para medir o próprio valor. Mas existe algo ainda mais preocupante nessa cultura da comparação constante. Com o passar do tempo, ela não afeta apenas a forma como enxergamos os outros. Ela começa a mudar a forma como enxergamos a nós mesmos. Muitas pessoas passam a acreditar que seu valor depende da quantidade de dinheiro que possuem, do número de seguidores que têm ou da quantidade de conquistas que conseguem mostrar para os outros. Como se a vida fosse uma competição onde todos estão disputando quem parece mais bem-sucedido. E quando alguém entra nessa mentalidade, qualquer pequena derrota parece enorme. Se um amigo consegue um emprego melhor, você se sente para trás. Se alguém compra algo que você ainda não pode comprar, você se sente inferior. Se uma pessoa da sua idade alcança um objetivo antes de você, surge aquela sensação desconfortável de que o tempo está acabando. Mas a verdade é que a vida não funciona como uma corrida de 100 metros. Ela se parece muito mais com uma maratona. Pense por um instante. Duas pessoas podem ter a mesma idade e estar vivendo realidades completamente diferentes. Uma pode estar começando uma faculdade, enquanto outra já está trabalhando há anos. Uma pode estar economizando para comprar a primeira moto, enquanto outra está tentando pagar dívidas. Uma pode estar construindo um negócio, enquanto outra ainda está tentando descobrir o que realmente gosta de fazer. Nenhuma dessas pessoas está necessariamente à frente ou atrás. Elas apenas estão em etapas diferentes da própria jornada. O problema é que as redes sociais misturam todas essas histórias em um único lugar. Você vê um adolescente milionário, um atleta famoso, um empresário de sucesso, um influenciador com milhões de seguidores e um amigo que acabou de comprar
comprar algo novo. Tudo isso em poucos minutos. Seu cérebro recebe tantas informações que começa a criar uma falsa impressão de que todo mundo está vencendo, menos você. Só que existe uma coisa que raramente aparece na internet: o fracasso. Quase ninguém grava os momentos em que perdeu dinheiro. Quase ninguém publica as vezes em que desistiu de um projeto. Poucas pessoas mostram as oportunidades que deram errado, os sonhos que não aconteceram ou os anos de esforço que vieram antes de uma conquista. Por isso, quando olhamos apenas para o resultado final de alguém, acabamos ignorando toda a caminhada que existiu antes. E existe outro detalhe importante: os algoritmos das redes sociais são feitos para mostrar conteúdos que chamam a atenção. Isso significa que você verá muito mais histórias extraordinárias do que histórias comuns. Você não vê milhões de pessoas vivendo uma rotina normal. Você vê justamente aquelas que se destacaram por algum motivo. Isso cria uma ilusão perigosa de que o sucesso extremo é algo comum, quando na realidade ele continua sendo uma exceção. Enquanto isso, muita gente deixa de valorizar pequenas conquistas do dia a dia. Conseguir um emprego, aprender uma habilidade nova, ajudar a família, melhorar de vida aos poucos ou simplesmente continuar tentando já são vitórias importantes. Mas elas parecem pequenas quando estamos cercados por imagens de luxo, riqueza e perfeição o tempo todo. Talvez uma das maiores armadilhas da comparação seja justamente essa. Ela faz você esquecer que o progresso real quase sempre acontece devagar. E muitas vezes, as pessoas que parecem estar avançando mais lentamente são justamente aquelas que estão construindo algo sólido para o futuro. E talvez a maior lição de todas seja esta: a única pessoa com quem você realmente precisa se comparar é com quem você era ontem. Parece uma frase simples, mas ela tem um significado muito profundo. Porque quando você para de olhar constantemente para a vida dos outros, começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Você percebe que aprendeu algo novo, que amadureceu, que superou problemas que antes pareciam impossíveis, que conseguiu continuar mesmo nos momentos em que pensou em desistir. O crescimento verdadeiro raramente acontece da noite para o dia. Na maioria das vezes, ele é silencioso. É feito de pequenas decisões tomadas todos os dias. Uma página lida, uma habilidade aprendida, um hábito melhorado, um passo de cada vez. Mas as redes sociais nos acostumaram a acreditar que tudo precisa ser rápido, que o sucesso deve chegar imediatamente, que se você não estiver conquistando grandes coisas agora, então está ficando para trás. Só que a realidade é muito diferente. Grandes árvores levam anos para crescer. Grandes empresas levam anos para serem construídas. Grandes carreiras levam anos para serem desenvolvidas. E com as pessoas, não é diferente. Cada um possui seu próprio ritmo. Alguns alcançam determinados objetivos cedo, outros mais tarde. E isso não torna ninguém melhor ou pior. O que realmente importa não é a velocidade com que você avança, mas a direção para a qual está caminhando. Porque no final das contas, a internet sempre vai mostrar alguém mais rico, mais bonito, mais famoso ou mais bem-sucedido. Sempre existirá alguém que aparentemente tem uma vida melhor. Se você basear sua felicidade apenas em comparação, nunca estará satisfeito. Sempre haverá um novo padrão para alcançar. Por isso, talvez o segredo seja aprender a usar a internet como uma ferramenta de inspiração e não como uma ferramenta de julgamento. Admire a conquista das outras pessoas, mas não transforme isso em um motivo para diminuir suas próprias conquistas. Lembre-se de que você está vendo apenas uma pequena parte da história delas, enquanto conhece todos os detalhes da sua própria história. E quando sentir que está ficando para trás, faça uma pausa e olhe para o caminho que já percorreu. Talvez você ainda não esteja onde deseja chegar, mas também não está mais onde começou. E isso já é um sinal de progresso. Então, da próxima vez que abrir uma rede social e sentir que a vida de todo mundo parece perfeita, lembre-se de uma coisa: ninguém posta todas as suas batalhas. Ninguém mostra todos os seus medos. Ninguém vive uma vida perfeita. E a sua jornada não precisa ser igual à de ninguém para ter valor. Se você chegou até aqui, eu espero de verdade que este vídeo tenha te ajudado a enxergar as coisas por uma perspectiva diferente. Lembre-se, a sua vida não precisa ser igual à de ninguém para ter valor. Cada pessoa tem sua própria jornada, seus próprios desafios e o seu próprio tempo para crescer. Muito obrigado por assistir até aqui. Cuide de si mesmo e até o próximo vídeo.